quase tudo já foi completado, quase nada a mais a dizer. Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com alegria cumprimento a todos, especialmente em mais essa oportunidade de podermos juntos abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos, tirarmos lições para a aplicação do nosso cotidiano. Eu gostaria, antes de iniciarmos as considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela direção Tua em nossa vida até o presente momento. Perdoe nossas faltas, nossas debilidades e pecados, fortalecendo a nossa fé para que possamos andar com retidão nos Teus caminhos, sustentado pela iluminação do Teu Santo Espírito e a revelação da Tua Palavra. E que a nossa fé possa ser fortalecida com a Tua presença benfazeja em nossos corações. Dirija-nos e guarda-nos, é o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A ira de Eliú. Até que fim chegou a vez do caçula da turma falar. E um momento muito interessante, que justamente o caçula da turma, Jó, escutou calado, mas não por covardia, porque o que ele já tinha falado até ali foi suficiente para ecoar nos ouvidos dos 4 companheiros e de todos aqueles que tivessem acesso a essas informações como eu e você hoje. Até hoje ecoa aos nossos ouvidos a sabedoria de Deus revelada nesse relato. Interessante que Jesus, diante de Caifás, lá no Sinédrio, após ter recebido tantas acusações, os próprios líderes da igreja perguntaram para ele: você fica calado? Você não responde nada do que eles estão te acusando? Eles ficaram mais impacientes com o silêncio dele do que quando ele vinha pregando ou apresentando a verdade de maneira tão incisiva como ele sempre fez. Aqui, nesse ponto da lição, aconteceu mesmo. Só que esse silêncio aqui foi o silêncio que Jesus recebeu através da sua fé e da sua comunhão com o Pai, a convicção da salvação. Que aquela tempestade que agora ele enfrentaria com determinação de que era capaz de atravessar por causa da certeza da presença do Pai no seu coração. O profeta Elias, semelhantemente, pouco antes dele ser levado aos céus, passou por um momento semelhante. Reclamou, medo, um estado depressivo tremendo de tanta angústia, e do nada ele recebe o fortalecimento da fé necessário para sair lá fora e passar por aquela tempestade, aquele redemoinho, aonde o Senhor no redemoinho se manifestaria ao profeta Elias, fortalecendo ainda mais o seu coração para que ele fizesse a última viagem em direção ao arrebatamento. Jó, aqui, entrou nesse mesmo ambiente. Estudaremos na próxima lição que ele receberia a visita do próprio Deus, como Elias no redemoinho. Ele também
teria essa glória em vida de poder conversar com o Senhor bem de pertinho. Ele não sabia que ia passar pelo redemoinho. Ele não sabia que ia assistir aquela tempestade. Mas lá dentro do seu coração, aquele turbilhão de força e poder que a fé nos garante, que estamos na vitória, independente do que pense as pessoas ao nosso redor, e que Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim foi a reação de Jó nesse último embate, nessa última humilhação que ele passaria, e calado. A conversa dali para frente era através do seu coração e com Deus, quando o Senhor chegasse. Mas, tratando da ira de Eliú, o verso principal, que é de Isaías 55:9, diz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Olha só. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa sensação aqui, expressa pelo profeta Isaías, é o que o Espírito Santo revelou dentro do coração de Jó. E os olhos de Jó brilhou mais do que nunca durante a crise e durante toda a sua vida, aonde ele teve suporte para atravessar essa última humilhação com seu amigo caçula. O Espírito Santo, na realidade, ele usou Jó e os seus amigos para nos apresentar verdadeiras gemas do tesouro da palavra escrita, revelada a todos nós. Mas, infelizmente, a participação desse quarto elemento, principalmente porque foi acompanhada de ira, como se o tempo começasse a nublar, o ambiente ameaçado de ficar pesado, um ambiente ameaçado de receber muito peso, do ar ficar difícil. Mas Jó, nesse momento, conforme a revelação do profeta Isaías, é o que já vinha acontecendo com Jó naquele exato momento. Essa inspiração dos elevados desígnios do Criador, que consolou o coração de Jó e o preparou para esse último embate. Consoladores miseráveis. Realmente, todos eles, réis mortais usados como instrumentos vivos nas mãos de Deus para apresentar verdadeiras gemas do tesouro sagrado. Se olharmos esses textos de Jó, Jó 13, 28, concluímos que todos nós da raça caída não temos vida própria, dependemos inteiramente de Deus. Se analisarmos Jó capítulo 15, 14 a 16, veremos que o mortal por si mesmo, ele é podre, naturalmente sujo de pecado. Jó capítulo 19, verso 25 ao 27, concluiremos que Jó acreditava e ele pregou sobre a sua crença na redenção e na vinda de Jesus Cristo. Só vê esse contexto, não vê outra coisa. E em Jó capítulo 28, verso 28, nos faz lembrar de 1 Tessalonicenses 5, 22, que quantos anos mais tarde o apóstolo Paulo parece que estava inspirado nesse texto de Jó para falar o que falou.
O que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:22, apartai-vos de toda aparência do mal. E aqui, Jó está dizendo, o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Claro, a hora que ele percebeu a ira, então, de Eliú, ele sabia que ali era o momento do ponto final. Era o momento de calar-se, atrás do silêncio, procurar as gemas da fé, da verdadeira sabedoria, para saber os próximos passos a trilhar. Eliú entra em cena, terceiro tema. Realmente, aqui no capítulo 31, verso 40, antes da abertura do capítulo 32, que é o Eliú entrando em cena, já confirmamos que Jó de fato optou pelo silêncio. Ali diz o seguinte: aqui terminam as palavras de Jó. Realmente. E Jó capítulo 32, do verso de 1 a 5, analisaremos as duas razões, dentro desse contexto, do porquê Eliú já iniciou irado. O que despertou essa ira em Eliú? Primeiro, o silêncio dos amigos, demonstrando ineficiência para argumentar a sábia fala do patriarca Jó. Foi tanta sabedoria que saiu da boca daquele moribundo, daquele sofredor, que eles perderam os argumentos. Foi o primeiro grande motivo de Eliú ficar enfurecido, sentir ira. E o segundo motivo foi de perceber que a finalização da fala de Jó, com maior evidência que nunca, expôs claramente a sua autodefesa diante do próprio Deus e diante dos homens. Ele se justificou prontamente, com clareza e com determinação e com fé. E aí, quando Eliú entra em cena, ele já diz: agora é minha vez, agora vocês vão me escutar, agora vocês vão ter que me aguentar, me escute. Eliú defende a Deus. Ele abre o discurso dele, no quarto tema, defendendo a Deus. Muito interessante. Realmente uma abertura maravilhosa. Mas ele usou esse gancho para tentar colocar palavras na boca de Jó. Aí vem o grande perigo. Lembra de que comentamos em lições anteriores? Sem perceber, às vezes fazemos isso. Pegar algo que verdadeiramente é verdade incontestável e inserimos conclusões pessoais nossas dentro, como se fosse parte dessa mesma verdade. O que nós interpretamos como verdade, que entendemos como verdade, nem sempre é verdade. Afinal, somos réis mortais. Conclusões tiradas dessa maneira são altamente precipitadas e recheadas de desastres, de frustrações, de infelizes frustrações. Quase certo, totalmente errado a fala de Eliú. Palavras que parecem certas, mas fora de hora é um desastre. Podemos destacar aqui o verso 12, por exemplo, onde ele diz: na verdade, Deus não procederá impiamente ou perverterá o juízo. Como se Jó tivesse falado isso. E Jó não falou isso em momento algum. Jó, ele simplesmente afirmou que era justo
é inocente e que o seu desastre pessoal estava entregue na mão do seu Redentor, do seu Salvador. Mas aquilo soou mal nos ouvidos de quem coloca um ouvido tendencioso para ouvir a mensagem, que é uma coisa muito comum. Basta que a pessoa que sobe para pregar já não é do seu agrado. Basta que a pessoa que vai passar a lição já não é do seu agrado. Você já entra com as pedras na capanga, ou nos bolsos, ou nas mãos, preparado, armado para combater. Aí você pega o que quer e faz o que quer, como se as palavras fossem um barro mole que você pudesse moldar. E não é. Uma palavra dita ao seu tempo certo, como diz o sábio, são como as maçãs de ouro em salvas de prata. Ouro é metal, prata também é metal. É muito sólido. A palavra, ela é altamente sólida. Jesus, tratando desse assunto, ele disse que a verdade, que ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se comparou a uma rocha, a uma pedra, que quem não construir a fé sobre ele se esborrachará nele. E é o que acontece quando nos contra a verdade. Quando nos investimos contra a verdade, querendo colocar palavras na boca do pregador ou do professor, arquitetar formas de excluir as pessoas, de colocar as pessoas de lado. Veja que o que Jó passou é uma coisa mais comum do que se pensa. Ser rejeitado pelos amigos, ser rejeitado pelo cônjuge. Quantos e quantos lares pelo mundo afora isso pode acontecer? Esposa rejeitando esposo, esposo rejeitando esposa, pais rejeitando filhos, filhos rejeitando pais, amigos nem se fala, colegas de trabalho, relacionamento profissional de um modo geral, muito comum. E mais comum ainda é ficar atentos para tentar pegar a palavra como se fosse barro mole, moldarmos segundo a nossa visão, simplesmente para terminarmos de destruir com aquele que não gostamos. Colocar palavras na boca dele. Ou colocar atos e condutas através de insinuações ou de fofocas maldosas, simplesmente para deixá-lo de lado, para destruí-lo. Mas todo servo de Deus sabe a hora de falar e sabe a hora de calar, porque tem tempo de viver, tem tempo para morrer, tem tempo para semear, tem tempo para colher. A verdadeira sabedoria conduz os nossos passos de forma a servir em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O pior, aqui no caso de Jó, e em todos os casos que algo semelhante acontece, é que a gente pensa que entende, ou que entendeu a situação, e quando tiramos aquela conclusão precipitada e conversamos fora de hora, é só o desastre. As conclusões precipitadas são mestres verdadeiros desastres. É por isso que um acusado, seja diante dos investigadores, seja diante da polícia, seja diante de qualquer autoridade, jamais ele deveria falar sem a presença do advogado. Jó sabia que o seu advogado estava chegando no redemoinho daqui a pouco, na próxima lição. E ele viu
que Satanás conseguiu levar ira para o coração do caçulinha. Quem sabe até o que ele tinha mais carinho dos quatro. E ele simplesmente, bondosamente, se recolheu no silêncio e se conectou com o seu advogado através da fé. E teve visão suficiente, força suficiente para romper. Defender a Deus? Está certíssimo. O único problema foi usar armações tendenciosas, juntamente com essa defesa, para acusar uma pessoa justa, para acusar um inocente. Acusação tendenciosa, acusação falsa, isso é calúnia. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. De trás do silêncio tem mais sabedoria do que diante de muitos sermões. Quinto tema: a irracionalidade do mal. Um fato incontestável e lamentável, principalmente para quem subestima tal realidade. O mal é irracional mesmo, sempre foi. Que tivesse sido os amigos de Jó ou qualquer um que subestime a irracionalidade do mal, estará fadado à frustração, a passar vergonha, a aterrissar no abismo. Se analisarmos Ezequiel capítulo 28, do verso 12 ao 17, que trata da personificação e da queda de Lúcifer, eu incluiria aqui também Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 14. Poderíamos claramente entender, ter uma ideia bem sensata do porquê que Lúcifer, um anjo de luz, um ser de luz, se tornou um ser de trevas. Percebemos com clareza que a inveja foi a chave. A inveja é um veneno formado pela carícia de um coração ingrato e fugitivo da razão e da luz. Isso é inveja. Jó, em momento algum, ele subestimou a irracionalidade do mal, mas ele clamou por socorro real. De fato, ele sabia a quem recorrer. E recorreu com segurança para receber no peito aquela oxigenação potente para romper a última fase dessa grande crise. Porque em muito breve o Senhor estaria na sua presença. E o coração dele poderia, com toda a saúde, estender para fora a luz dessa fé, desse grande Criador, que daqui a pouquinho iria curá-lo completamente, diante dos olhos dos seus amigos, que cabisbaixo e acabados, tal qual Pedro, quando Jesus olhou para ele após o terceiro cântico do galo, tão cabisbaixo daquela forma, eles puderam sair da presença de Jó, de vergonha de ter que engolir que Jó tinha razão, que a irracionalidade do mal realmente atropelou os 4 amigos de Jó, porque subestimaram a irracionalidade do mal. Por isso, mergulharam na frustração que mergulharam. Sexto tema, o desafio da fé. A fé de Jó foi viva, mesmo sem ver ou entender o que estava acontecendo. Ele confiou no seu Redentor. Jó confiou de tal maneira, aquele momento
que ele falou pela última vez e sentiu o sopro do Espírito Santo no seu peito, na sua vida, no seu ser, aquele momento, Jó confiou como uma criança que sobe numa mesa e salta no espaço dos braços do pai ou da sua mãe. Assim Jó se sentiu. Ele tinha certeza que o pai jamais deixaria ele cair. E pulou com um sorriso nos lábios. Ele saltou nos braços do pai para atravessar essa última humilhação, que foi o que ele enfrentou com Eliú. E dali para frente o nível subiria muito desse desfecho, porque o próprio Deus estaria presente. Se analisarmos Jó capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 10, o início da crise de Jó, podemos concluir, juntamente com Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18, que Jó de fato teve uma fé viva, que gerou obras dignas de ação e reação da luz que ele recebia. Que é o que temos que fazer quando temos fé. Jamais silenciarmos, nos calarmos diante da mentira, diante da falsidade. Naquele momento que Jesus estava diante de Caifás, as últimas palavras dele foi exatamente confirmando a acusação que eles vinham aprontando sobre ele. Quando Caifás apresentou para ele essa questão, você não fala nada, diz, eu te conjuro que fales, você é o Filho de Deus. Ele olhou para eles e disse, tu o disses. E tem mais, vocês verão o Filho do Homem vir com poder e glória, com todos os anjos da sua companhia, nas nuvens do céu. Ele confirmou a profecia de Daniel capítulo 12, verso 2. Da ressurreição parcial. Os únicos ímpios que ressuscitarão por ocasião da segunda volta de Cristo foram aqueles que o transpassaram, incluindo a liderança da igreja que o condenou. Vocês verão, eles ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. João em Apocalipse também, capítulo 1, verso 7, confirmou isso. Essa profecia de Daniel. Não foi só Jesus que confirmou a profecia. João também confirmou. E toda a tribo da terra se lamentará sobre ele, até aquele que os transpassou. A fé viva do Filho, do Pai, de Cristo, do Deus eterno, o fortaleceu para testemunhar com a sua própria vida dessa confissão até a sua entrega, o seu último suspiro no Calvário. Por outro lado, Tiago 2,19, uma fé que faz a pessoa ter medo, que não tem ação e nem reação, covarde, uma fé sem obras, isso é fé de demônios. Nunca foi fé em Deus. Foi fé em demônios, que eles creem, que estremecem, mas não faz nada. E pelo contrário, faz o que não deve. O que deve, jamais. E isso é fé de demônio. Crê que estremece, mas não gera obra. Fé morta. Nossa fé precisa ser viva, ativa. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Sétimo tema, determinação e fé. Foram essas as marcas do triunfo de Jó. E de qualquer um que acessar esses dois raios de luz, determinação e fé. Na pena inspirada
no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 468, temos uma orientação muito interessante. Se não ouvirmos, se não acessarmos esses raios de luz, esses dois raios de luz, determinação e fé, olha o que pode acontecer. Quando tomamos em nossas mãos a direção das coisas com que temos que lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e estamos a levá-lo sem a sua ajuda. Já pensou que desastre teria sido a história de Jó sem a participação da fé e a determinação, a certeza que Deus era com ele, que Deus estava na direção daquele assunto e daquele desfecho? Por isso que a fé, ela é cega como a justiça. Deus não é cego. A justiça do homem é cega. A nossa fé é cega. Sabe por quê? Porque cremos sem ver. Temos a certeza lá dentro, nada tira de nós essa coragem. Nada tira de nós a determinação. Isso é crer sem ver. Isso é fé. E jamais daremos um passo sem a aprovação do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Santíssimo Deus, muito obrigado por alimentar a nossa fé com os conselhos da Tua Palavra. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade e só ela nos liberta de todas as frustrações e todos os problemas e todos os pecados que circundam a nossa vida. Conduza-nos rumo à vitória, ao estabelecimento de nossa consagração nos Teus caminhos e na Tua Palavra. Abençoe a nós e a cada lar representado nesta oração, que sejamos contados entre os habitantes da Cidade Santa. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quase tudo já foi completado, quase nada a mais a dizer. Então já irei orar ao Senhor e pedir suas mãos de amor. Senhor, venha trazer transformação, venha mudar o coração. Seremos um melhor cristão. Até que enfim vamos morar na luz do eterno lar e viver no amor sem par. Nesta vida tanta mudança, quanta esperança e tanta coisa ninguém alcança. E Cristo vem nos buscar pro eterno lar. Senhor, venha trazer transformação, venha mudar o coração. Seremos um melhor cristão. Até que
amor sem par.